Eu preciso ministrar esta palavra, Yo necesito ministrar esta palabra, porque o tempo que nós estamos vivendo porque el tiempo que nosotros estamos viviendo é um tempo de extrema urgência. es un tiempo de extrema urgencia. E essa palavra que eu trago Y esta palabra que traigo foi a palavra que Deus colocou no meu coração para falar com vocês. fue la palabra que Dios colocó en mi corazón para hablar hacia ustedes. Capítulo 13 de Mateus. Capítulo 13, versículo 1 ao 9. 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál al 100, cuál al 70, 60, y cuál al 30 por uno. Versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. No versículo 18, o Senhor explica essa palavra. E o Jonathan vai ler do versículo 18 em diante. En el 18 Dios explica esta palabra. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es aquel que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Eu sei que há muitas necessidades aqui nessa manhã. Eu necessito que você escute. Yo necesito que tú escuches. Esta é a geração trabalhosa, diz o apóstolo Paulo. Esta es la generación trabajosa, dice el apóstol Pablo. Ele diz que é a geração que ouve, mas não escuta. Es una generación que oye pero no escucha. E ele chamou a atenção desta geração. Y él llamó la atención de esta generación. Apesar de ser a geração do arrebatamento, A pesar de ser la generación del arrebatamiento, apesar de sermos essa geração a pesar de que somos esa generación da última hora, de la última hora, é a geração que está dando muito trabalho es espiritual. la generación que está dando mucho trabajo espiritual. Nós estamos diante de situações difíceis na Terra, Nosotros estamos delante de situaciones difíciles en esta que tierra, envolve as nações, que envuelve las naciones, que envolve todo mundo, que envuelve todo el mundo e principalmente a y igreja. principalmente la iglesia. Nós precisamos urgente Nosotros necesitamos que urgente Deus promova grande avivamento em toda a sua que igreja. Dios promueva un avivamiento en toda su iglesia. Você sabe o que significa avivamento? ¿Tú sabes qué significa avivamiento? Reacender o fogo novamente. Es encender el fuego nuevamente. Porque estamos vivendo tempo de frieza, Porque estamos viviendo un tiempo de frialdad, tempo de passividade. un tiempo de pasividad. A Bíblia diz que nos últimos dias, La Biblia dice que en los últimos días muitos apostatarão da fé. muchos apostatarán de la fe. Você sabe o que significa apostasia? ¿Usted sabe qué significa la apostasía? É que muitos abandonarão a Cristo e a igreja. Es que muchos abandonarán a Cristo y a la iglesia. Durante esses dias eu trouxe relatos Durante estos días yo traje reportes de coisas que estão acontecendo de situaciones que están sucediendo somente no Brasil, solamente en Brasil, de 2014 a 2020. del 2014 al 2020.
mais de 16 milhões de pessoas, más de 16 millones de personas, de crentes, de creyentes, abandonaram as igrejas. abandonaron las iglesias. Isso foi tema e assunto Eso fue tema y asunto em reportagem en reportajes de revista não cristiana, de revistas no cristianas. porque está chamando a atenção do mundo. Porque está llamando la atención del mundo. Eles deram o nome Ellos dieron nombre da reportagem del reportaje, Os Desigrejados. los desiglesiados. E isso está chamando a atenção do mundo. Y eso está llamando la atención del mundo A apostasia. a la apostasía. Muitos estão abandonando a fé. Muchos están abandonando la E fe. Deus me deu uma missão. Y Dios me dio una misión, Assim como tem dado a missão a outros pastores. así como ha dado misión a otros Ele pastores. disse: combata a apostasia. Él me dijo, combate la apostasía. Guerreie contra a apostasia. Guerree contra la apostasía. Não descanse. No descanses. Por isso essa mensagem Por eso ese es el mensaje. é importante nesse tempo. Es importante en este tiempo. Então você me pergunta: Entonces tú me preguntas, mas essa mensagem não serve para mim? pero ese mensaje no me sirve a mí. Eu estou aqui quietinho e tranquilo, servindo a Deus. Yo estoy aquí tranquilo, sirviendo al Señor. Escute até o final. Escucha hasta el final. Deixa ela falar com você. Deja que esta palabra hable contigo. Abra o seu coração. Abre tu corazón. Talvez não seja com você, Tal vez no sea contigo, mas alguém que está ao teu lado, pero alguien que esté a tu lado, na tua casa, en tu casa, na tua família. en tu familia. Ele disse que nos últimos dias, Él dijo que en los últimos días, disse Jesus, dijo Jesús, disse o apóstolo Paulo, dice el apóstol Pablo, apostatarão da fé, apostatarán de la fe, deixarão a sua fé, dejarán su fe, deixarão os princípios dejarán los do principios evangelho del evangelio e deixarão as suas igrejas. y dejarán sus iglesias. Para onde irão essas pessoas? ¿Para então? dónde se irán esas personas? Elas se perderão nesse mundo. Ellas se perderán en este mundo. E a palavra de Deus nessa última hora Y la palabra de Dios de esta última hora vai combater va a combatir exatamente a apostasia. exactamente la apostasía. Quando Jonathan estava lendo, Cuando Jonathan leía, ele parou no versículo 13 él paró en el versículo e 13 diz: quem tem ouvidos, y dice, ¿quién tiene oídos? ouça. Oiga. E o apóstolo Paulo disse, Y el apóstol Pablo dice em Hebreus capítulo 4, en Hebreos 4, hoje, oye, hoje, hoy, hoje, hoy, se ouvides a voz do Espírito, si me escuchas mi voz de mi espíritu, não endureçais o vosso no coração, endurezcas tu corazón, como aconteceu no deserto, como sucedió en el desierto, onde vossos pais me tentaram, onde vossos padres me tentaram, donde vuestros padres me tentaron e viram a minha ira por 40 anos. y vieron mi ira por 40 años. Eu não quero um Deus irado contra mim. Yo no quiero un Dios airado contra mí. Eu quero um Deus que me abençoe todos os dias. Yo quiero un Dios que me bendiga todos los días. Mas lembre-se do que eu digo a vocês. Pero recuerdo que yo les digo, Ele é um Deus de amor. Él es un Dios de amor, Ele é um Deus de justiça. es un Dios de justicia, Mas também é um Deus de juízo. pero también es un Dios de juicio. E o juízo não é para nós. Y el juicio no es para O nosotros. juízo é para o mundo ímpio. El juicio es para el mundo impío. Eu amo Yo amo e quero a justiça de Deus. y quiero la justicia de Dios. Ouça isso daqui. Oigan esto. Quando João Batista Cuando Juan Bautista estava exercendo o seu ministério, estaba ejerciendo su ministerio, ele disse: él dijo produzir frutos dignos de arrependimento. que producieran frutos dignos de arrepentimiento. Produzir frutos dignos de Produzcan arrependimento. frutos dignos de arrepentimiento. Ele disse: o machado Él dijo que el hacha está posto à raiz da árvore. está puesto sobre la raíz del árbol. Ele não está posto à metade da árvore. Él no está puesto en la mitad del árbol. Ele está posto à raiz. Él está puesto en la raíz. Você não consegue ver a raiz da árvore, Tú no logras ver las raíces del árbol porque ela se esconde na terra. porque ellas se esconden en la tierra. Isso é a tua vida, Y eso es tu é o vida, teu interior, es tu a interior, tua alma, tu alma, o teu coração. tu corazón. Aquilo que o homem não vê externamente, Aquello lo que el hombre no ve externamente, Deus pode ver claramente no seu interior. Dios puede ver claramente dentro de tu interior. Deus disse Dios dijo a Samuel: a Samuel, o homem vê o externo, el hombre ve lo externo, mas Deus vê o pero interior. Dios ve el interior. Então ele disse: o machado Entonces él dice el hacha está posto à raiz. está puesto a la raíz. Sabe o que significa raiz? ¿Sabe qué significa raíz? Vocês estão aqui comigo? ¿Ustedes están aquí conmigo?
Não creio. Vocês estão aqui comigo? ¿Ustedes están aquí conmigo? Vocês estão aqui comigo? ¿Ustedes están aquí conmigo? Vocês estão aqui comigo? ¿Ustedes están aquí conmigo? Sabe o que significa raiz? ¿Sabe qué significa raíz? A tua existência, Tu a existencia, tua vida. tu vida. Sabe o que ele diz sobre a raiz? ¿Sabe lo que él dice sobre la raíz? Não haja em vós Que no haya en vosotros nenhuma raiz ninguna raíz de amargura de amargura que brotando que brotando contamine a muitos contamine a muchos e faça com que muitos y hagan con que muchos se separem do Senhor. se separen del Señor. Eu não conheço a história da tua família, Yo no conozco la historia de tu familia, mas posso falar de famílias que eu já ajudei, pero puedo hablar de familias que yo ya ayudé, que de gerações em gerações que de generaciones en generaciones elas estavam ligadas pela mesma raiz. estaban conectadas por la misma raíz. Em famílias, En a familias, maior parte dos membros da família la mayor parte de los miembros de la familia tiveram câncer. tuvieron cáncer. A maior parte das mulheres, La mayor parte de las mujeres. eu conheço uma família Yo conozco una familia de 6 mulheres, de 6 mujeres. todas as 6 Todas las 6 estão divorciadas. son divorciadas. Essas raízes são raízes más. Esas raíces son raíces Mas não malas. significa que você Pero eso no significa que tú tem que seguir tengas que seguir a mesma linhagem dessa raiz. la misma línea de esa raíz. Corte! Corte. Agora mesmo! Ahora mismo. Eu não conheço a história da tua casa, Yo no conozco la historia de tu casa, mas se você não entender pero si tú no entiendes o que aconteceu com a sua vida lo que sucedió con tu vida quando você aceitou a Jesus, cuando tú aceptaste a Jesús, essa raiz esa raíz pode querer voltar, puede intentar volver, assim como volta o câncer, así como vuelve el cáncer, pode tentar voltar puede intentar volver e atingir as tuas gerações. y tocar tu generación. Por isso eu falo a você, eu dou um conselho a todos que vão casar, Por eso le doy un consejo a todos que se van a casar, que pretendem ter filhos, que pretenden tener hijos. tratem a sua vida diante de Deus, Traten su vida delante del Señor, desde as profundidades desde las profundidades da sua alma de tu alma, e do seu DNA. de tu ADN. No Brasil En Brasil e em muitos lugares do mundo, y en muchos lugares del mundo, o número de crianças el número de niños que estão crescendo que están creciendo de uma forma especial de una forma especial é terrível. es terrible. Como chama aquela doença que a criança nasce já especial? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Como chama aqui no Chile? Com autismo. Autismo. De 5 crianças, De 5 niños, 4 estão crescendo, nascendo com autismo. 4 están creciendo con autismo. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Hay algo extraño sucediendo. Em muitos lugares do mundo, Y en muchos lugares del mundo já estão nascendo crianças ya están naciendo niños com transjeitos de homossexualismo. con transgéneros, con problemas de Aos homosexualismo. 9 anos de idade, A los 9 años de edad já começam a mostrar ya empiezan a mostrar referências do referencias homossexualismo. del De homosexualismo. onde vem tudo isso? ¿De dónde viene todo eso? Vem da semente Viene de la e semilla do ambiente. y de un ambiente. Parece que tem muitos plantadores por aqui. Parece que hay muchos sembradores por aquí. A semente ela precisa do ambiente propício para crescer. La semilla necesita un ambiente propicio para crecer. Então, se você dá um ambiente Entonces, si tú le das un ambiente propício para a semente propicio para la do semilla homossexualismo, de homosexualismo, essa criança vai crescer assim. ese niño va a crecer así. Eu não sei qual é o ambiente da sua casa, Yo no sé cuál es el ambiente de tu casa, mas eu espero que você transforme nesse tempo pero yo espero que te transformes en este para tiempo que você tenha um lar abençoado. para que tengas un hogar bendecido. Vocês entendem o que eu estou dizendo? ¿Ustedes entienden lo que yo estoy Os diciendo? tempos são difíceis. Los tiempos son difíciles. Não precisamos de uma mensagem qualquer. No necesitamos de un mensaje cualquiera. Precisamos de uma mensagem Necesitamos de un que mensaje coloque as nossas vidas que coloque nuestras vidas bem dentro da bênção de Deus. bien dentro de la bendición de Dios. Jesus disse mais, Jesús dijo aún más que nos últimos dias, que en los últimos días, por se multiplicar a iniquidade, por multiplicarse la maldad, o que acontecerá? ¿qué es lo que sucederá? O amor de quase todos El amor de casi todos esfriará. se enfriará. Tem coisa mais Esfriará. difícil No hay cosa más difícil quando se esfria o amor de uma mulher por um homem, cuando se enfría el amor de una mujer por un hombre ou o amor de um homem por uma mulher. o el amor de un hombre por una mujer. Você sente a indiferença, Tú sientes la indiferencia, você sente a frieza. tú sientes la frialdad.
Eu não quero que esfrie o amor da minha mulher por mim. Yo no quiero que se enfríe el amor de mi esposa, de mi mujer por mí. Tampouco ela deseja que esfrie o meu amor por Tampoco ela. ella desea que se enfríe mi amor por ella. No amor há fogo, En el amor hay há fuego, paixão, hay pasión, há sacrifício, hay sacrificio, há envolvimento. se envuelven. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias Pero la Biblia dice que en los últimos días a iniquidade ela se multiplica la iniquidad se multiplica e ela faz com que muitos y esfriem. ella hace que muchos se enfríen. O motivo pela qual muitos não oram El motivo por el cual muchos no oran não é porque eles não têm tempo. no es porque ellos no tienen tiempo. A gente sempre arranja tempo para alguma Nosotros coisa. siempre tenemos tiempo para algo. O motivo por alguns que não se envolvem com o reino de Deus, El motivo y la razón por qué muchos no se envuelven con el reino de Dios. o motivo pelo qual alguns El motivo por el cual algunos estão frios, están fríos, indiferentes indiferentes ao reino de Deus, al reino de Dios, às mensagens, a los mensajes. o motivo pelo qual alguns fecham seus ouvidos Por el motivo por el algunos cierran sus oídos à mensagem do Evangelho, al mensaje del é Evangelio, porque já estão indiferentes. es porque ya están indiferentes Eles estão já no ambiente y ya están en un em ambiente que o amor por Deus está esfriando. que el amor por Dios ya se está enfriando. Vocês sabem o que significa a palavra fruto na Bíblia? ¿Usted sabe lo que significa la palabra fruto en la Biblia? Então João Batista diz que você deve produzir frutos dignos de Juan arrependimento. Bautista habla que debes producir frutos dignos de arrepentimiento. Isso vem de duas palavras que Jesus disse. Eso viene de dos palabras que Jesús dice. Ele disse que amarás a Deus sobre todas as coisas Amarás a Dios sobre todas las cosas e o teu próximo como a ti mesmo. y a tu prójimo como a ti mismo. Ele resumiu a vida espiritual nisso. Él resumió la vida espiritual en esto. Por isso, o meu conselho a todos vocês, Por eso, mi consejo a todos ustedes, se querem viver muito tempo na terra, si quieren vivir mucho tiempo en la se tierra querem ir para o céu, y si quieren irse al não cielo, pode parar de dar fruto. no pueden parar de dar fruto. Você tem que frutificar. Tú debes fructificar. João Batista diz que o machado Juan Bautista dice que el hacha está posto à raiz. está puesto en la raíz E aquele que não dá fruto, y aquel que no dé fruto ele deve ser cortado. será cortado. Não servirá mais para No nada. servirá para nada. Da mesma forma, De la misma forma, Jesus disse Jesús dijo que se o sal que si el sal se tornar insípido, estuviese insípido, para nada mais serve. para nada servirá. Para que serve o sal? ¿Para qué sirve la sal? Ele serve para conservação. Sirve para conservación. Ou ele serve para dar sabor. Sirve para dar sabor. Como está a tua vida? ¿Cómo está tu Não vida? tem mais sabor? ¿No tiene más sabor? A tua vida espiritual Tu vida já espiritual não se conserva mais? ya no se conserva más. Não conserva mais alguém? No conserva más a nadie. Esse é um tempo de você rever tudo isso. Ese es un tiempo de revisar todo esto. Jesus disse, vós sois a luz do mundo Jesús dijo, Vosotros sois la luz del mundo e o sal da terra. y la sal de la tierra. E o Jonathan precisa descansar. El Jonathan necesita descansar. E tome água. Gracias. Você entendeu até aqui a mensagem? ¿Has entendido hasta aquí el mensaje? Por acaso você está vendo o machado? ¿Por casualidad estás viendo el hacha ahí en tu raíz? Não? No. Ok. Jesus falou uma parábola sobre o semeador. Jesús habló una palabra sobre el sembrador. Lembre-se que no versículo 9 ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Recuerde que en el 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Quantos são pais aqui, pai? ¿Cuántos son padres aquí? Quantas vezes você fala com seu filho praticamente a mesma coisa durante o dia? ¿Cuántas veces le hablas a tu hijo prácticamente las mismas cosas durante el día? O que você fala para o seu filho? ¿Qué es lo que le dices a tu hijo? Por que você não me escuta? ¿Por qué no me oyes? Eu vou dizer uma palavra muito, talvez dura para alguns aqui. Le voy a decir una palabra tal vez un poco dura a algunos aquí. Quando nós não escutamos, Cuando nosotros no escuchamos, nós temos a mente de menino. nosotros tenemos la mente de niño. Foi dura. Fue duro. O apóstolo Paulo disse El apóstol Pablo dice que o melhor de Deus é para os adultos, que lo mejor de Dios es para los adultos, para aqueles que são experimentados na para vida. aquellos que son experimentados. Ele disse: Él dijo, por acaso não sois meninos, ¿acaso no sois niños, havendo entre vós invejas e contendas? habiendo entre vosotros contiendas y envidias? Essas coisas são coisas de meninos. Esas cosas son cosas de niños.
Nós precisamos de um tempo de pessoas maduras. Nosotros necesitamos un tiempo de personas maduras. Nós perdemos muito tempo na vida. Nosotros perdimos mucho tiempo en la Se vida. formos tratar essas coisas. Si empezamos a tratar esas cosas E alguns não andam. y algunos no caminan, Algumas igrejas não podem andar. algunas iglesias no pueden avanzar, Alguns ministérios não avançam. algunos ministerios no avanzan, Porque estamos tratando somente dessas coisas. de porque crianças. solamente estamos tratando de esas cosas de niños. O tempo já se passou. El tiempo ya se pasó. Vocês não entenderam ainda. Ustedes aún no han entendido. Já se passou mais de 2000 anos. Ya se han pasado más de 2000 años. Esta é a última hora. Esta es la última hora. É tempo de crescermos. Es tiempo de que De crezcamos, provarmos o melhor de Deus. de probar lo mejor de Dios. Quantos querem o melhor de Deus aqui? Levante a mão. ¿Cuántos quieren lo mejor de Dios aquí? Levanten la mano. Quem tem filhos aqui? ¿Quién tiene hijos acá? Você daria ¿Tú darías $1 milhão de pesos chilenos $1 millón de pesos chilenos para o seu filho de 10 anos? para tu hijo de 10 años? Eu vou dizer o que ele faria. Yo voy a decir lo que él haría. Ele iria a um mall Iría a un mall e compraria brinquedos. y compraría juguetes Então, balas. o dulces, golosinas, Porque isso é o que está na cabeça dele. porque eso es lo que está en su mente. Nós não recebemos mais de Deus Nosotros no recibimos más de Dios porque ainda não crescemos naquilo que Deus porque tem aún para no nós. crecemos en aquello que Dios. Diz o versículo 4 Dice el versículo 4 que enquanto semeava, que mientras sembraba, parte caiu à beira do caminho e vieram as aves do céu e comeram. parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo, Na explicação, las aves y la comieron. Jesus disse: En la explicación Jesús dice, esses são aqueles que ouvindo esos son aquellos que oyendo a palavra do reino la palabra del reino não entendem. no entienden. Vem o maligno e arranca. Viene el maligno y los quita. Eso está en. Sim, o que foi semeado no coração. Y lo que fue sembrado en el corazón. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Ese es lo que fue sembrado a orillas del camino. Eu vou acelerar um pouco Yo voy a acelerar un poco e passar algumas coisas aqui para não demorarmos muito. y pasar algunas cosas aquí para que no nos extendamos mucho. Talvez uma das grandes e a primeira dificuldade que Jesus mostrou aqui Tal vez una de las grandes dificultades que Jesús mostró aquí para sermos uma boa terra para que seamos una buena tierra é que temos a dificuldade de ouvir e entender o que diz o Senhor. es que muchas veces tenemos la dificultad de oír y entender al Señor. A nossa cabeça está cheia de muitas coisas. Nuestra cabeza está llena de muchas cosas. E Jesus disse, então, quando a palavra é semeada, Y Jesús dijo, con una palabra sembrada, o diabo vem e rouba logo. el diablo viene y trata de robar luego. Tem algum professor aqui? ¿Hay algún profesor aquí? É professora? ¿Es profesora? Fique em pé os professores, por favor. Pónganse de pie los profesores, por favor. Aqui temos professores. Profesores. Olá, professora. Hola, profesora. Qual é a exigência de vocês quando estão ensinando? ¿Cuál es la exigencia de ustedes cuando están enseñando? Que os alunos Que los alumnos entendam. entiendan. Isso? ¿Eso? Vocês entendem, então, o que eu estou dizendo? Entonces ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. Quando eles não compreendem o que acontece, Cuando ellos no comprenden lo que sucede. volta a repetir. Vuelvo a repetir. Volta a repetir. Vuelve a repetir. Muitas vezes. Muchas veces. E vocês chamam a atenção dele. Y ustedes los llaman la atención de ellos. Ok, obrigado. Gracias, muchas gracias. Parece que muitos estão repetindo Pareciera que muchos están repitiendo a infância la infancia da vida espiritual. en la vida espiritual. E um aluno Y un alumno que não passou de série, que no pasó de curso, ele chama sempre a atenção. él siempre llama la atención. O que faz você aqui no meio das crianças? ¿Qué haces tú aquí en el medio de los niños, de los más chicos? Ele está sempre repetindo. Él está siempre repitiendo. Às vezes, ou na maioria das vezes, La mayoría de las veces, pessoas que não entenderam personas que no o entendieron que Deus tem para a sua vida, de lo que Dios tiene para sus vidas, elas chamam a atenção sempre pelos seus problemas. ellos llaman la atención siempre por sus problemas.
Então, às vezes, é conhecida a mesma irmã com a Entonces, mesma depressão. y muchas veces conocida la misma hermana por la misma depresión. Não se sinta ofendido por isso. No se sienten ofendidos por eso. Essa mensagem é para libertá-los. Este mensaje es para liberarlos, librarlos. Porque não há coisa melhor do que sentir a liberdade. Porque no hay cosa mejor que que Dios sentir la nos libertad da. que Dios nos da. Eu tive depressão quando era jovem. Yo tuve depresión cuando era joven. Quando eu tinha os 16, 17 anos. A los 16, 17 años. Eu fui um jovem muito depressivo. Yo fui un joven muy depresivo. Hoje eu sei como eu ministro nessa área. Hoy sé como ministro en esa área. Levo muitas pessoas para me ajudar. Llevo muchas personas para ser ayudadas. Porque eu entendo o que é a depressão. Porque yo entiendo lo que es la depresión. Mas eu não quero falar agora, então, Pero yo no quiero hablar ahora destacar a depressão. y destacar la depresión. Mas eu quero dizer para você que o diabo está pronto Pero quiero decirte a ti que el diablo está listo para roubar a palavra de imediato. para robar la palabra de inmediato. Então, se ele rouba a palavra, Entonces, si él roba la palabra, ela não vai entrar no teu coração. ella no va a entrar a tu corazón. Então, você viveu aquela fase Entonces, has vivido esa fase que você vinha para a igreja, que tú venías a la iglesia, você ouvia, oías, mas não estava atento. pero no estabas atento Então, a palavra era roubada. y la palabra era robada. Vamos seguir bem rápido, por favor. Entonces, vamos a seguir bien rápido, por favor. Então, ele diz que outra parte cai em terreno rochoso. Y dice que en otra parte cae en tierra, en pedregoso, pedregales, Onde não havia terra bastante. de donde no había tierra suficiente. E logo nasceu porque a terra não era funda. Pero luego, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. E Jesus deu a explicação dessa fase que vivem as Y pessoas. Jesús dio la explicación de la fase de que viven esas personas. Ele disse que foi semeado em terra rochosa é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Mas não tem raiz. Pero no tiene Versículo- raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ouça, Oiga, ele disse que essa segunda fase de pessoas él dice que esta segunda fase de personas, a palavra não frutifica, la palabra no ou fructifica a sua vida não frutifica, o su vida no fructifica porque não tem raiz. porque no tiene raíz, Não tem raiz. no tiene raíz. E toda planta, toda árvore, Y toda planta, todo árbol, ela precisa da raiz ella necesita tener raíz para tirar sustento. para tomar sustento. É impressionante quando Deus Es fala, impresionante cuando Dios habla. se eu não estou equivocado, no Salmo 98, não Se não- precisa abrir. Si no estoy equivocado, en el Salmo 98, Quando ele fala da palmeira, cuando él habla de la palmera, diz que nós somos como uma palmeira dice que nosotros somos como la palmera plantado nos átrios do Senhor. plantada en los atrios del E Señor. diz que na velhice Y dice que en la vejez não paramos de dar frutos. no paramos de dar frutos. Bem, eu vou ter que mostrar isso. Voy a tener que mostrar eso. E se eu não terminar a mensagem, fica para outro dia. Si no termino el mensaje, quedará para otro día. Salmo 92. La letra muy chica. Obrigado. Salmo 92. Versículo 12. Salmo 92, 12. Quantos de vocês estão recebendo? ¿Cuántos de ustedes están recibiendo? Está recebendo? ¿Están recibiendo? Os professores estão recebendo? ¿Profesores están recibiendo? Claro, você ensina porque você aprendeu. Claro, ustedes enseñan porque ustedes aprendieron. Salmo 92, 12. Salmo 92, 12. Depois nós voltamos para Mateus. Después volvemos a Mateo. Vamos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, Plantado na casa do Senhor. plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán.
na velhice, aún en la vejez, darão frutos, fructificarán, serão viçosos estarán vigorosos e florescentes, y verdes, proclamando: para anunciar que Jehová, o Senhor é reto mi fortaleza, es recto, e nele não há impiedade. y que en él no hay injusticia. Fale para a pessoa que está ao seu lado. Hable a la persona que está a su lado. Você está parando por quê? Tú estás parando ¿por qué? Porque está velhito? ¿Porque estás viejito? Dígale. Por que está parando? ¿Por qué estás parando? Um dia eu estava me acordei. Quem já teve crise de identidade aqui? ¿Quién ya tuvo crisis de identidad aquí? Levante a mão, quem já teve crise de identidade? ¿Quién ya tuvo crisis de identidad aquí? Só eu. ¿Solo yo? Um dia me acordei sentindo muito velho. Un día me desperté sintiendo muy viejo. E quando despertei, disse: Senhor, estou me sentindo acabado. Y desperté y dije, Señor, me estoy sintiendo acabado. Eu não quero mais viajar. No quiero más viajar. Eu acho que estou velho. Yo creo que ya estoy viejo. Aí aquela voz falou comigo: Ella, aquella voz habló conmigo. Sério? Me dijo, ¿verdad? Ele disse: Sabe com quantos anos eu chamei Abraão? Y me dice esa voz, y me dice, ¿tú sabes con cuántos años llamé a Abraham? E você sabe o que eu fiz com ele? ¿Y tú sabes lo que yo hice con él? Eu reativei o velhinho. Yo reactivé al viejito. E ele ficou potente Y él novamente. quedó potente nuevamente. Isso eu tinha 40 anos. Eso yo tenía 40 años. Hoje eu estou com 45. A palmeira, La palmera, Jesus Jesús usou o ensino da palmeira para mostrar o que nós somos. usó la enseñanza de la palmera para mostrar lo que somos. Quando vivemos uma vida espiritual Cuando vivimos una vida espiritual como Ele quer. como Él quiere. Ele diz que somos como uma palmeira Él dice que somos como la palmera plantada nos átrios do Senhor. plantada en los atrios del Señor. A palmeira, La palmera, as suas raízes, sus raíces, vocês estão aqui? ustedes están aquí, Ela tem mais ou menos 4 quilômetros de profundidade. ella tiene más o menos 4 kilómetros de profundidad, sus raíces. Ela busca a sua própria sobrevivência. Ella busca su propia sobrevivencia. Ela não depende de sobrevivência externa. Ella no depende de sobrevivencia As externa. suas raízes Sus raíces buscam a sua existência. buscan su existencia. Ela busca água onde estiver. Ella busca el agua donde ella esté. A palmeira La palmera suporta quase 200 quilômetros por hora soporta casi 200 kilómetros por hora de vento forte. de vientos fuertes. Ela se dobra, Ella se dobla, mas não se quebra. pero no se quiebra. Você pode tirar a casca da palmeira, Tú puedes sacar su cascarón, mas não mata a sua vida. pero no mata su vida. Ela suporta Ella soporta calor terrível do deserto. calores terribles en el desierto. Mas a única coisa que uma palmeira não suporta Pero la única cosa que la palmera no soporta é o frio. es el frío. Ele diz que você é como uma palmeira. Y él dice que tú eres como una palmera. Ele disse que quando você tem uma vida espiritual, Cuando tienes una vida espiritual, ele diz quando as tuas raízes cuando tus raíces são profundas. son profundas. E deixa que eu lhe diga algo. Y déjenme decirles algo. O evangelho El evangelio não é algo superficial. no es algo superficial. Eu vou dizer aonde Jesus conquistou a sua vida. Yo te voy a decir dónde Jesús conquistó tu vida. Diz que ele desceu aos lugares mais, Dice que él Profundos da terra. bajó a los lugares más profundos de la tierra. aos lugares onde era para estar a tua vida. En los lugares donde para que estuviese tu vida. Ele desceu lá Él descendió e allá para trazer a tua vida de volta. para traer tu vida de vuelta. Ele disse: se o Filho vos libertar,
Ele disse: se o Filho vos Él libertar, dice, si el Hijo los hará libre, verdadeiramente sereis livres. verdaderamente serás libre. O Evangelho não é algo El superficial. Evangelio no es algo A superficial. sua vida não foi conquistada na superfície. Tu vida no fue conquistada en la A superficie. sua vida foi conquistada Tu vida fue nos conquistada lugares mais profundos da en los terra. lugares más profundos de la tierra. Aonde você deve estar? ¿Dónde debes estar? Suas raízes. Tus raíces. Aqui diz Aquí dice que não pôde frutificar que no puede fructificar porque não tinha raízes. porque no tenía raíces. E Jesus mostrou como funciona a vida da pessoa que não tem raiz. Y Jesús mostró cómo funciona la vida de una persona que no tiene Diz raíces. que quando ela escuta algo, Cuando ella oye algo, ela se alegra muito rápido. ella se alegra muy rápido, Mas depois isso se acaba, pero después eso se acaba porque ela não tem raiz. porque ella no tiene raíz. Ela vive muitas coisas, oscila demais. Ella vive muchas cosas, oscila demasiado. Se você der um cheque para ela de 1 milhão de pesos, Si tú le das un cheque de 1 millón de pesos, ela se alegra. ella se alegra. Se você toma um cheque, Tú le quitas el cheque, ela se acaba. ella se acaba. Ele disse que não frutifica porque Ella dice, la palabra dice que ella no fructifica. ¿Por qué? não tem raiz. Porque no tiene raíz. Muito bem, vamos avançar rápido. Muy bien, vamos a avanzar rápido. Ele disse que então a terceira situação Entonces dice que la tercera situación caiu em espinhos. cayó en espinos. E Jesus disse, Y Jesús dijo aqui outra parte caiu entre espinhos. que otra parte cayó sobre espinos. Versículo 8. En el 8 dice, pero parte cayó en buena tierra. Não, versículo 8. 8, Não, 7. 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Jesus explicou, então, no versículo 22, Jesús explicó entonces en el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, mas pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. a minha palavra fala sobre a sedução das riquezas. En mi palabra dice sobre la seducción de las riquezas. Você está pensando aqui que ele está falando com pessoas ricas? Aquí pareciera que estuvieras hablando con personas ricas. Você pensa que ele está apenas falando com pessoas ricas? Tú piensas que apenas está hablando con personas ricas, Mas ele está falando com as pessoas do modo geral. pero está hablando a las personas de modo general. Ele disse que é aquilo que sufoca a tua semente. Él dice de aquello que sofoca tu semilla. Ele chamou isso de espinhos. Él llama eso de espinos. Sabe, Deus falou comigo algum tempo atrás. Dios habló conmigo hace un tiempo atrás. Ele disse assim para mim: não sufoque a semente do seu ministério. Él me dijo así, no sofoques la semilla de tu ministerio, Porque eu tenho uma veia empresarial muito forte. porque yo tengo una vena empresarial muy fuerte. Então, por 3 vezes, Entonces, por 3 veces, banco de investimento me procurou un banco de inversiones me buscó e disse: queremos que você faça parte da nossa equipe. y me dijo, queremos que hagas parte de nuestro equipo. Então, eles têm filial em Dubai, Estados Unidos, Entonces tienen Portugal. filial en Dubái, en Estados Unidos, en Portugal. E então me fizeram uma proposta Entonces me hicieron una propuesta que então eu me envolvesse com o banco. que me pudiera envolver con el banco. Eu fiz algumas reuniões para eles, Yo les hice algunas com reuniones empresários dos Estados Unidos, com empresários do Brasil. con empresarios de Estados Unidos, con empresarios de Brasil. Mas eles queriam que eu me envolvesse mais profundamente. Pero ellos querían que yo me pudiera envolver más profundamente. E quando eles me faziam esse convite, Mientras ellos me hacían esa invitación, Deus dizia para mim: não sufoque a semente. Dios me decía, no sofoques tu semilla. Então eu fui para a madrugada para entender isso. Entonces me fui a la madrugada a orar y a entender esto. E Deus disse para mim: Y Dios me dijo a mí, a você, Wilton, a ti, Wilton, a você, a ti, eu chamei para que você viva 100% do ministério. yo te llamé para que vivas 100% del ministerio. Então, se você aceitar esse convite, Entonces, si tú llegaras a aceptar esta propuesta, você não vai mais ter tempo tú no vas a tener más tiempo. e eu não conseguirei mais falar com você da mesma forma que eu falo. Y yo no lograré hablar contigo de la misma forma como yo te hablo. Então ele disse: viva somente do que eu lhe dou. Entonces vive solamente de lo que yo te doy. Então eu disse por 3 vezes não ao banco de investimento. Entonces yo le dije por 3 veces al banco de inversiones. Então Deus me mostrou que
Entonces Dios me mostró que os cuidados e a sedução que eu estava passando, los cuidados y la seducción que yo estaba viviendo, isso poderia sufocar a semente do meu ministério. eso podría sofocar la semilla de mi ministerio. O mesmo amigo El mismo amigo que foi formado por mim, que fue formado por mí, que é um diretor desse banco, es un director de este banco, abandonou a igreja. abandonó la Ele iglesia. era pastor de uma Él igreja. era pastor de una E iglesia. sabe que ele me disse? ¿Sabe qué me Eu dijo? quero só ganhar dinheiro agora. Yo solo quiero ganar dinero ahora. Então os membros foram para outros lugares. Entonces los miembros se fueron a otros lugares. A semente do ministério dele La semilla de su ministerio foi sufocada. fue sufocada. Sabe, não precisa ser um homem rico No necesita ser un hombre rico para entender isso. para entender esto. Às vezes nós não temos tempo para o evangelho. Muchas veces no tenemos tiempo para el Não evangelio. temos tempo para o reino de Deus. No tenemos tiempo para el reino de Dios. E quando essas coisas acontecem, Y cuando todas estas cosas suceden, elas funcionam como espinhos ellas funcionan como que espinos sufocam a nossa fé. que sufocan nuestra fe. Sabe, vocês estão aqui? Ustedes están aquí. Eu tenho um amigo que tenho muito carinho por ele. Yo tengo un amigo que tengo mucho cariño por él. E eu chamei ele durante muitos dias para conversar, durante anos. Y yo lo llamé por muchos días, por muchos años, durante muchos años a hablar con él. Eu disse: você viaja demais. Yo le dije, tú viajas demasiado. Procura controlar essas viagens. Busca controlar tus viajes. Você não pode estar muito tempo longe da sua família Tú no puedes estar muy lejos de tu e, familia das ministrações. y de las administraciones. Bem, para encurtar a história, Entonces, para cortar la historia, ele perdeu a sua família. él perdió su familia. Então, quando ele vem orar comigo, Entonces, cuando vino a orar conmigo, ele diz: eu deveria ter lhe escutado, él me dice, yo debía haberte escuchado, mas os negócios, pero los os negocios, compromissos, los compromisos, eu não tinha tempo yo no tenía de tiempo. estar no reino de Deus, na igreja, cuidando da minha família. Bem, vamos finalizar, Vamos a finalizar, porque muitos já estão com sono aqui. porque muchos ya están con sueño aquí. Uau! Para despertar. Graças! Gracias. Essa parece ser uma mensagem longa, Parece ser un mensaje extenso, mas lembro como se fosse hoje. pero recuerdo como si fuese hoy. Eu estava assistindo a televisão Yo estaba viendo la televisión e um pastor estava pregando y un pastor estaba predicando e tinha como 7.000 pessoas. y tenía como 7,000 personas. E ele teve a ideia de fazer uma pergunta. Y él se le ocurrió la idea de hacer una pregunta. Quantos aqui de vocês ¿Cuántos aquí de ustedes não têm certeza que vai para o céu? no tienen certeza que se irán al cielo? Praticamente as 7.000 pessoas levantaram a mão. Prácticamente las 7,000 personas levantaron la mano. Esse homem caiu de joelho no chão. Ese hombre cayó de rodillas en el E eu suelo. também caí lá na minha casa. de Y yo joelho también no chão. caí de rodillas ahí en el suelo. E De ele mi disse: a casa. partir de hoje, A partir de hoy, não tem mais campanha nessa igreja. no hay más campaña en esta iglesia. Vocês vão ter que ouvir a palavra de Deus. Ustedes van a tener que oír la palabra de Dios. Vocês acham que eu estou brincando? ¿Usted cree que yo estoy jugando? ¿No? Isso é sério. Eso es serio. Aqui fala de perseguições, Aquí habla de persecuciones, prazeres, placeres, seduções, seducciones, que as pessoas vão ceder. y las personas van a ceder. Hoje você está sentado aí, certo? Hoy tú estás sentado ahí, ¿correcto? Você me garante que daqui a 5 anos estará aí? ¿Tú me garantizas que en 5 años más estarás aquí? Não? ¿No? Quantos têm certeza ¿Cuántos tienen certeza que vão para o céu? Levante a mão. que irán al cielo? Levante la mano. Nem todos, pastor. Ni todos, pastores. Boa parte não levantou as mãos. Buena parte no levantó la mano. Isso não é culpa tua. Eso no es culpa suya. Quando eu cheguei, Cuando yo llegué, eu sentei aqui, eu tive uma visão. yo senté aquí y tuve una visión. Eu vi Yo vi poço un pozo onde se tira água donde se saca agua, ¿no? e vi você trabalhando. Y te vi trabajando. E Deus me deu uma visão. Eu vi quando você ia no poço, Y me dio la visión cuando tú ibas al pozo tirava água y sacabas agua e dava de beber. y dabas de beber. E eu vi você fazendo isso por dias Y te vi haciendo eso por días Você y tirava días. água Sacabas el agua e dava de beber. y dabas de beber. Mas lembra da mensagem de ontem? Pero recuerda el mensaje de ayer, Que está escrito em Apocalipse? que está escrito en Apocalipsis. O Espírito e a noiva dizem. El espíritu y la novia dice, Quando houver concordância, cuando haya a concordancia, noiva vai falar a mesma coisa do Espírito. la novia hablará la misma cosa Ven. del espíritu. Ven, Quem tem sede, quien tiene sed,
venha. viene. E quem quiser, Y quien quiera, beba de beba graça da água da vida. el agua de vida. Gratis, gratuitamente. Os dias estão chegando Los días están llegando que não será mais, que no será más. Deus não permitirá Dios no permitirá que os pastores se desgastem como vem se desgastando aos longos que los pastores se dos anos, desgasten como viene desgastándose por gran periodo, porque vão ter que ouvir o Espírito porque tendrán que oír el e Espíritu tomar a decisão de beber, y tomar decisión de de beber, querer, de querer, de escutar, de de escuchar, ter uma vida espiritual. de tener una vida espiritual. Então, quando Deus me deu a visão, Entonces, cuando Dios me dio la visión, que eu vi o pastor tirando água que vi el pastor sacando el e agua levando para beber, y llevando para que otros eu tomen, vi o seu trabalho yo vi su trabajo ao longo desse tempo. a lo largo de este tiempo. Mas Deus tem uma grande recompensa, Pero pastor. Dios tiene una gran recompensa, Ele vai pastor. renovar as suas forças, Él va a renovar tus ele fuerzas, vai renovar a sua saúde, Él va a renovar tu vai salud, renovar o seu va a ministério, renovar tu vai ministerio, renovar a sua unção. va a renovar tu unción. Você vai viver por muitos anos Tú vas a vivir por muchos años e ele vai te dar homens y Él te va a dar hombres que darão de beber a muitos, que darán de beber a muchos até que venha a última fase, hasta que venga la última fase, que o Espírito vai que el Espíritu va a passar de uma forma rápida sobre a terra, pasar de una forma rápida sobre la tierra, falando de uma forma para que a igreja possa ouvir. hablando de una todos forma os rápida lugares. para que la iglesia pueda oír. Chegamos ao final, Llegamos al final, no versículo 8, en el versículo 8, outro caiu em boa terra, vamos al 8. Dice así: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesus deu a explicação Jesús dio explicación do versículo 23. en el 23. Entretanto, o que foi semeado em boa terra Mas el que fue sembrado en buena tierra, é o que ouve a palavra ese es el que oye y entiende la palabra e dá fruto, y da fruto, e produz a 100, y produce a e 100, 70 a por 60 y a 30 por uno. Lembra que eu disse que o segredo para viver Recuerda que yo le dije a ustedes que el secreto para vivir é dar frutos. es dar frutos. Quem dá frutos ¿Quién da frutos? é o que caiu em boa terra. El que cayó en buena tierra. Aqui é uma região de plantadores. Aquí Sí. es una región de agricultores. Onde está o segredo para ser uma boa terra? ¿Dónde está el secreto para ser una buena tierra? Quantos podem escutar isso daqui? ¿Cuándo pueden oír esto de aquí? Qual é o segredo, então, para ser uma boa terra? ¿Cuál es el secreto entonces para ser una buena O que tierra? faz um agricultor antes de plantar? ¿Qué es lo que hace un agricultor antes de plantar? Primeiro, ele prepara a terra. Primero, él prepara la tierra. E o segredo está no arado. Y el secreto está en el arado. Ele primeiro ara a terra. El primero ara la tierra. É semelhante Es semejante à visão a la visión que teve Jeremias que tuvo Jeremías para se fazer um bom vaso. para transformar en un buen jarro. E sabe que eu estive em um lugar Y saben que yo estuve en un lugar onde eles fabricavam vasos maravilhosos. donde fabricaban jarros maravillosos. Eu estive pessoalmente Yo estuve ahí personalmente junto com o oleiro junto con el alfarero e ele me ensinou. y él me enseñó Ele disse: veja, Hilton, y dijo: mira, Wilton, como que é feito. ¿cómo es hecho? Ele foi até um monte de barro, Entonces fue hasta un montón de barro, sacou, tirou um bom pedaço, sacó y tomó una buena parte, colocou em cima da mesa, colocó encima de la mesa, tomou lo tomó um fio de ferro, un arame de ferro, alambre un alambre e disse: veja, Hilton, y mire, Wilton, parece que essa terra está pronta para fazer um vaso de honra, não? pareciera que esta tierra está lista para hacer un jarro de honra. Mas observe o que vai acontecer. Pero observa lo que va a suceder. Ela está suja. Ella está sucia. E na medida que ele passava o arame de ferro, Y a la medida que él pasaba el alambre, vinha sujeira salían suciedades, e raízes. impurezas, raíces. Primeiro limpou a terra. Y el primero limpió la tierra Então depois ele começou a fazer o vaso. y después empezó a hacer el jarro. E ele me disse: veja como a gente faz um vaso. Y él me dijo: mira cómo hacemos el jarro. Ele observe as minhas mãos. Observa mis Eu manos. vou fazer pressão sobre o vaso. Yo voy a hacer presión sobre el Eu jarro. dou a forma
Yo doy la forma conforme mi presión. Na medida que ele pressionava, Y en la medida que él ele presionaba, dava forma ao vaso. él daba forma al jarro. E depois que ele deu forma ao vaso, Y después que él dio forma al jarro, ele levou para o fogo. lo llevó al fuego. Oh! É semelhante. Es semejante. Sabe como eu me torno uma boa terra? ¿Saben cómo yo me transformo en una buena tierra? Quando eu me deixo ser arado. Cuando yo me dejo ser arado. Mas é aqui que a maioria não gosta. Es aquí donde la mayoría no le gusta. Aquilo que é palavra dura do pastor para você, Aquello que es palabra dura del pastor para ustedes não é outra coisa, no es otra cosa senão ele arando a tua vida. que simplemente está arando con tu vida. O que faz o arado? Lo que hace el arado, O que faz as lâminas do arado? lo que hace las láminas del arado. Eles entram na terra. Eles entran en la Ele tierra. corta a terra. Él corta la tierra. Entra profundamente. Entra Vai profundamente. arrancando as raízes. Va arrancando las raíces. Prepara a terra Prepara la para que tierra a semente para que la frutifique. semilla fructifique. É aquilo que nós não gostamos de ouvir. Es aquello que a nosotros no nos gusta oír. É aquilo que nos prepara. Es aquello que nos Que prepara, nos deixa forte. que nos deja fuerte. Eu estou encerrando. Yo estoy terminando. Mas teve um homem que Deus arou Pero hubo un hombre que Dios lo aró poderosamente. poderosamente. E ele escutou coisas duras. Y él hoy escuchó cosas duras. Um dia, Un día, Deus chegou para ele e disse: Dios le llegó a él y le dijo, Satanás me pediu para te peneirar Satanás Como me trigo. pidió para sacudirte como trigo. como trigo, zarandear como trigo. Mas eu não permiti. Pero yo no permití. Eu intercedi pela tua fé. Yo intercedí por tu fe, Porque tu não está pronto ainda. porque tú no estás listo aún. Quando tu se converteres, Cuando tú te conviertas, cuida cuida dos teus irmãos. de tus hermanos. Se um pastor chega para você e diz: Si un pastor llega hacia ti y te dice, você precisa se converter. tú necesitas convertirte. Quer? ¿Qué? Quem te deu permissão para dizer essas coisas? ¿Quién te dio permiso para que digas eso? A maioria não se deixa ser tratado por Deus. La mayoría no se deja ser tratado por Dios. Não importa a idade que tenhamos No importa la edad Convicción. que tengamos ou de ministério, o de ministerio, Ele sempre vai nos tratar. Él siempre nos va a tratar. Isso se chama arar. Eso se llama arar. Um dia, esse mesmo homem, Un día ese mismo hombre, Jesus disse: Filho do homem él dice, hijo del hombre, será entregue, será entregado, será morto. será muerto. E Jesus repreendeu Y Jesús reprendió a Pedro a Pedro. e disse: Para trás de mim, Satanás. Atrás de mí, Satanás, apártate de mí. Tu não compreende as coisas de Deus, somente dos homens. Tú no comprendes las cosas de Dios, solamente de los hombres. Você estaria pronto para ouvir palavras assim? ¿Tú estarías listo para oír palabras así? Ele foi arado durante toda a sua vida. Él fue arado durante toda su vida. Houve um dia que o apóstolo Paulo arou a Pedro. Hubo un día que el apóstol Pablo aró a Pedro. Ele estava dissimulando. Él estaba disimulando. Ele veio de uma seita chamada Seita dos Zelotes. Él vino de una secta llamada Secta de los Ele era Celotes. extremamente, super, Él era extremadamente súper, hiper pentecostal. Da pentecostal Seita dos Zelotes. de la secta de los Celotes. Mas ele tinha algumas falhas Pero él tenía algunas fallas no caráter dele. en el carácter de él. Ele, quando quando estava se relacionando com os gentios, Él cuando se relacionaba con gentiles e Paulo se aproximou, ele, y Pablo se aproximó a él, ele foi arado de uma tal maneira él fue arado de tal manera que ele reconheceu que fazia acepção de pessoas. que él reconoció que hacía acepción de personas. E Deus mostrou isso para ele. Y Dios le mostró eso. Só que quando Jesus ressuscitou, Solo que cuando Jesús resucitó, ele mandou um recado: diga para Pedro él mandó un recado, dile a Pedro que eu o encontrarei na Judéia. que yo lo encontraré en Judea. Então, os dois Entonces, começaram a andar. los dos empezaron a caminar. Ele disse: Pedro, tu me amas?
Le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Ele disse, sim, Senhor. Sí, eu te Señor, amo." yo te amo. Pedro, tu me amas? Pedro, ¿tú me amas? Sim, Senhor. Sí, Señor, yo te amo. Pedro, tu me amas? Pedro, ¿tú me amas? Diz que Pedro entristeceu-se naquele momento. Dice que Pedro se entristeció en ese momento. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Yo les voy a decir a ustedes lo que sucedió en ese momento. Toda a vida dele passou em fração de segundos. Toda la vida de él pasó en fracción de segundos. E ele sabia que agora precisava dar uma resposta Y él sabía que ahora necesitaba dar una respuesta, que convencesse o Senhor. que pudiera convencer al Señor. Ele disse, Senhor, Dice, Señor, tu sabes de todas as coisas. tú sabes de todas las cosas. Tu sabes que eu te amo. Tú sabes que yo te amo. Então, Pedro, Entonces, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. entonces apacenta mis ovejas, Pedro. Sabe como Pedro morreu? ¿Sabe cómo Pedro murió? Prenderam a Pedro Tomaron a Pedro e iam crucificar ele igual a Jesus. y iban a crucificarlo a él igual a Jesús. Ele disse, não, Entonces él dijo, no, me crucifiquem de cabeça para baixo. crucifíqueme al revés, por favor. Eu não sou digno de morrer Yo no soy digno de morir como morreu o meu Senhor. como murió mi Señor. Sabe como eu me torno uma boa terra? ¿Saben cómo me transformo en una buena tierra? Quando eu me deixo ser arado. Cuando yo me dejo ser arado. Quando chega alguém como uma lâmina. Cuando yo dejo que alguien venga como una lámina. Quando Deus usa alguém como uma lâmina Cuando Dios usa a alguien como una lámina e entra dentro de nós, y entra dentro de nas nosotros, profundezas da nossa en las alma, profundidades de nuestra e alma, começa a mostrar como nós estamos. y empieza a mostrar cómo nosotros Oh, estamos. eu sinto a presença de Deus. Yo siento la presencia de E Dios. começa a mostrar como está a nossa alma. Y empieza a mostrar cómo está nuestra Que alma. nós estamos a ponto de se desviar. Estamos a punto de descarriarnos. Todo arado Todo arado pressiona a terra presiona la tierra para ser feito um bom vaso. para que pueda ser un buen jarro. É pelas pressões da mão. Son las presiones, por las presiones de las manos. Deus quer arar a tua vida. Dios quiere arar tu vida, Remover aquilo remover aquello que impede que impide que você compreenda. que tú comprendas. A Bíblia diz que o que caiu em boa terra, La Biblia dice que o que caiu em boa lo que terra cayó en buena tierra é aquele que escutou a palavra. es aquel que oyó la palabra. A semente caiu no coração. La semilla cayó en el corazón. Não tinha mais espinhos No tenía más espinos para sufocar. para sofocar. A mente não estava cheia de coisas, La mente no estaba llena de cosas, de ideias de erradas, ideas cerradas, de conceitos errados, de conceptos cerrados, de conflitos. de conflictos. Caiu em boa terra Cayó en buena e tierra frutificou. y fructificó. E deu frutos 100 Y dio frutos 60, 100, 60 e 30 por um. y 30 por uno. Olha quanto tempo preguei para você. Mire cuánto tiempo les prediqué. Não sei quando vou ver vocês novamente. No sé cuándo volveré a verlos nuevamente. Eu vou para a Europa, vou para os Estados Me Unidos, iré a Europa, a Estados vou Unidos, para a Ásia, voy a Asia, mas eu quis entregar essa palavra para pero vocês. quise entregar esta palabra hacia ustedes. Vocês estão num lugar, numa região que se planta e se colhe. Ustedes están en un lugar, una región donde se planta y se cosecha. Por isso Deus entregou essa mensagem. Por eso Dios entregó este mensaje, Para que vocês entendam que é o mesmo para que princípio. tú entiendan este mensaje. Você não quer plantar um campo Tú no quieres plantar en un campo e depois, no outro dia, quando você chega, y después al otro día cuando tú llegues, o campo está destruído. el campo esté destruido, Se secou. se secó. Que frustração para um plantador. Qué frustración para un agricultor Plantar plantar e não poder colher. y no poder cosechar. Deus te ama. Dios te ama. Ele quer colher o melhor da tua Él vida. quiere cosechar lo mejor de tu vida. Oh, e tudo aquilo que nós plantamos, Todo aquello que nosotros plantamos, nós colhemos. nosotros cosechamos. Se você plantar uma vida espiritual poderosa, Si plantas una vida espiritual poderosa, você vai colher o poder de tú Deus. vas a cosechar poder de Você Dios. vai colher muitas bênçãos do Tú vas a Senhor. cosechar muchas A bendiciones tua de Dios. família, Tu familia, os teus filhos tus hijos e a tua geração y tu vão generación colher uma grande bênção. van a cosechar una gran Porque bendición. Ele faz misericórdia Porque Él hace misericordia até 1000 gerações hasta 1000 daqueles generaciones que amam o de Senhor. aquellos que aman al Señor. Aleluia! Aleluya. Esta primeira oração Esta primera oración é para que muitos agora es para que muchos ahora se reconciliem com o Senhor. se reconcilien con el Señor. Eu tive uma outra visão. Yo tuve otra visión. Eu vi o pastor sentado Vi al pastor sentado e ele estava com a Bíblia em suas mãos. y él estaba con su Biblia en sus manos. E eu vi ele arando algumas terras. Y él vi él arando algunas tierras. Eu vi ele falando com pessoas Yo lo vi a él hablando con personas de coisas que talvez ele nunca tenha falado com elas. de cosas que él aún no ha hablado
nunca había hablado con O ellos. Senhor está me pedindo que diga a você El Señor me está diciendo que te diga a ti, que tenha ousadia nesse tempo, que tenga la astucia, la osadía en este tiempo, porque Ele precisa arar porque Él necesita a arar muitas pessoas que estão no teu meio, a muchas personas que están en tu medio, porque o fruto na vida dessas pessoas porque el fruto en la vida de estas já personas está atrasado. están atrasados. Você sabe quanto tempo ¿Usted sabe en cuánto tiempo deve começar a dar fruto debe empezar a dar fruto a figueira? la higuera? Com pouco tempo, com um ano, a figueira tem que estar dando fruto. Se supone que como un año debiera estar dando fruto. Jesus disse já faz 3 anos Jesús dijo ya hace 3 años que eu venho buscar fruto. que vengo a dessa buscar figueira. frutos. E alguém intercedeu Y alguien intercedió, e disse: espera um pouco, dijo, espera un poco, deixa eu fazer algo na figueira. déjame ver si hago algo en esta higuera. Escavar De cavar e adubar novamente. y adobar nuevamente. Aí vem o processo de novo. Y ahí viene el proceso de nuevo. Se tira toda a terra que não serve Le mais saca toda tierra que no sirve más. e coloca a terra nova. Y empezamos a colocar tierra nueva. E aí a figueira Y ahí la higuera começa a dar frutos. empieza a novamente. dar frutos nuevamente. É o mesmo processo. Es el mismo proceso. E Deus está dizendo ao pastor: Y Dios está diciendo al pastor, ousadia nesse tempo, astucia en este tiempo, muito trabalho, mucho trabajo, porque muitos precisam ser renovados, porque muchos necesitan ser ser renovados, arado ser arados no vosso meio. en vuestro medio. Levante a vossa mão. Levante vuestras manos. Ou os irmãos podem me ajudar. Los hermanos pueden ayudarme en la administración. Mas Deus está me instruindo algo agora. Dios me está instruyendo algo ahora. Deus está me pedindo Dios me está pidiendo que o pastor faça uma oração que el pastor haga una oración dentro da mensagem que foi dita, dentro del mensaje que fue hecho de reconciliação de reconciliación com a igreja e com muitos que estão aqui. con la iglesia, con muchos que están aquí. Que faça uma oração de compromisso, Que hagan una oración de compromiso, que se deixarão ser tratados por Deus que nesse se tempo. dejarán ser tratados por Dios en este tiempo. Pastor, pode fazer esta Pastor, oração. ¿puede hacer esta oración? ¿Cuántos nos habló el Señor esta mañana? ¿Cuántos quieren fructificar para el Señor? Dar frutos. ¿Han atrasado los frutos? Entonces déjate arar. Deja que el arado pase por tu corazón. Hazlo para Él. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Te llamó alguno de nosotros? ¿Quién te hizo hijo? ¿Quién perdonó tus pecados? ¿Para qué? Con propósito. Hacernos a la imagen de su Hijo y llevar mucho fruto. Fruto para su gloria. Somos su herencia. Somos sus hijos. No puedes solo. Abre tu corazón. Y haz este compromiso conmigo porque yo también necesito arado. Todos necesitamos a alguien que nos trate. Todos necesitamos del otro. De un hermano mayor que toque nuestros corazones. Que se meta en lo profundo. Pero si tú te escondes, si tú no buscas, si tú no llamas, ¿cómo podemos tocar tu vida? Es imposible. Es imposible. Necesitamos dar un paso de fe. Di conmigo, Señor, yo te necesito profundamente. Eres tú quien me llamaste. Mi corazón se abre para ti. Tengo miedo. Pero venga tu espíritu de valentía sobre mí. El débil diga, fuerte soy. Porque tú estás conmigo.
porque tú eres mi Padre, porque tú quieres cambiar mi vida, porque tú eres el único que puede cambiar esta realidad. Oh Espíritu Santo de Dios. Oira cara da bastira carabae. Mira que no sairotes. Nasoro queremos. Ay caraneta rahi que no no. Dir sarebe shekerebe. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré. Yo entraré. Yo entraré. Yo entraré. No tengan miedo. El Señor nuestro Dios está con nosotros. Él es nuestro Padre. Oh, Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor de los ejércitos. Sana nuestra tierra. Límpianos, Señor. Oh, limpia nuestras impurezas. Quita nuestro individualismo. Oh, Señor. Reprendemos todo espíritu de incredulidad. Todo espíritu de individualismo. Toda soberbia en nuestros corazones. Venga tu humildad. Venga tu humildad sobre nosotros. Oh Señor. Hacemos un compromiso hoy. Levanta tu mano si quieres hacer este compromiso de permitir que are en tu tierra, de permitir que la mano de Dios entre. Señor, yo hago un compromiso contigo, junto a mi familia, a mis hermanos que están aquí. Queremos que entres a nuestra vida. Queremos que are en nuestra tierra, aunque duela, Señor. Ay, aunque duela, Señor, queremos fructificar para ti. Aunque duela, Señor, hazlo con nosotros. Tú eres poderoso. Sana nuestra tierra. No pases de mí, Señor. No tengo nada que darte, pero mi vida la pongo delante de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu, ven y llena, Señor, con tu